Livro de Mateus, capítulo 16, lá no versículo de número 24 e 25. Paz, Senhor, queridos. Amém. O nosso Deus, Ele é poderoso. Amém. E Deus está neste lugar. Quem crê, diga amém. Olha para o irmãozinho que está do seu lado, diga para ele: Deus está neste lugar. Diga para ele assim: esta noite você veio ao lugar certo, porque Deus está aqui. Glória a Deus. Sem demoras, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, lá no capítulo 16, é um texto bastante conhecido. Livro de Mateus, capítulo de número 16. Com certeza, o Senhor há de falar conosco nesta noite, através da sua palavra. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 16, lá no versículo de número 24 e 25. Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Quem encontrou, diga: eu encontrei um tesouro. Quem ainda não encontrou, diga: estou procurando. Glória a Deus, todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, o que vai acontecer, igreja? Achá-la-á. Podei-vos assentar abençoados. O tema da nossa mensagem nesta noite é o Evangelho da Cruz e o Evangelho do Pináculo. Quando Jesus pronuncia estas palavras àqueles que o estavam ouvindo, muitas pessoas interpretaram, e nos dias de hoje interpretam estas palavras de Jesus e leem esse texto e interpretam a cruz como um fardo que se deve carregar, ou como um trabalho árduo, ou uma doença física, ou um problema que não se consegue resolver. E às vezes usamos aquela expressão: essa é a cruz que devo carregar. Muitas vezes fazendo esta afirmação até com um certo orgulho piedoso, né? Esta é a cruz que eu devo carregar. Talvez um filho problemático, essa é a cruz que eu devo carregar. Talvez um problema no serviço, ou um marido ou uma esposa problemática, diz: esta é a cruz que eu devo carregar. Mas nos dias de Jesus, esta situação de tomar sobre si a cruz, na verdade, era o caminho de uma morte tortuosa. A cruz, ela simbolizava uma morte penosa, porque os romanos obrigavam os criminosos condenados a transportar o seu objeto no qual eles seriam mortos, no qual eles seriam crucificados. E ao transportar este objeto pelo qual eles seriam mortos, crucificados, obrigado, meu irmão, eles passariam ainda por escárnio, por vergonha, por injúria, e enfrentavam zombaria ao longo de todo o trajeto até o caminho de chegar à morte. E é interessante que, passado, queridos, 2000 anos, os cristãos hoje veem a cruz como um símbolo de expiação, de perdão, de graça e amor, e não aquela cruz como um fardo pesado que se deve carregar
para a morte física. Portanto, tomar a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, o estar disposto a morrer para segui-lo, para seguir a Cristo. É o chamado para morrer para si mesmo. É o chamado para negar a sua vontade, para a renúncia do seu eu e a entrega total à vontade do Senhor. E aí, depois de Jesus dizer isso, ele chega a dizer em Mateus, no capítulo 16, ainda no versículo 26, ele diz, olha, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É um apelo à rendição absoluta. A mensagem da cruz é esta: até que ponto você está disposto a abrir mão de sua vontade para seguir a Cristo? A mensagem da cruz é esta: até que ponto você está disposto a abrir mão da sua vontade para seguir a Cristo? A mensagem da cruz é esta. Nós estamos vivendo dias extremamente difíceis, complicados e altamente às avessas, dias de valores corrompidos, valores invertidos, e vivemos aí uma geração que eu chamo a geração do contrário. Você manda ir, eles querem ficar. Você manda ficar, eles querem ir. E aí se vai aprofundando em tantas outras coisas, né? As pessoas hoje estão buscando dias bons, dias melhores, um mundo melhor. E a Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno e que o fim se aproxima. Você entende isso? A gente procurando dias melhores, dias bons, e a Bíblia afirmando que o fim se aproxima, que Jesus está às portas. Nós nos preocupando com o material e Jesus nos advertindo do espiritual, dizendo-nos que o espiritual é mais importante do que o material. E às vezes a gente não entende isso, vendo dias em que essa geração do presente momento quer viver exatamente o contrário dos padrões de Deus. Observe uma coisa: hoje em dia o homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem. A mulher quer casar com mulher e o homem quer casar com homem. A mulher trabalha para sustentar a casa e o homem fica em casa para cuidar da casa, da família. A mulher manda no marido e os filhos mandam no casal. Interessante isso. Jovens querem ensinar os mais velhos. Divorciados ensinando como ter uma família feliz. Quem não tem filhos ensinando como educar filhos. O incrédulo falando de amor e paz. E o cristão de mal com seu irmão. E os que vivem dentro das igrejas não conseguem se entender porque estão em guerras contra si mesmo. Não sei se sou de Cristo, não sei se eu sou daqui, não sei se sou dali. E aí eu pergunto, que evangelho realmente estamos vivendo? Será que estamos vivendo o evangelho de Cristo Jesus? Será que literalmente, irmãos, eu e você aqui nesta igreja, nesta noite, se Cristo, se Deus nos chamasse no dia de hoje, exatamente hoje, para a glória, será que eu e você teríamos certeza da salvação? Mas existe um evangelho que tem sido pregado por aí, um evangelho interessante, e eu quero, em rápidas palavras, lhe mostrar a qualidade de dois evangelhos que nós temos vivenciado nesses últimos dias. Primeiro, o evangelho da cruz. E segundo, o evangelho do pináculo. Primeiro, o evangelho da cruz. E segundo, o evangelho do pináculo. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículos 5 e 6. E aí o nosso irmãozinho vai dar uma ajudinha ali. Se você tem a sua palavra, a Bíblia Sagrada também pode ler. Mas ali diz assim, Mateus, versículo de número 5. Então o diabo o levou à cidade santa,
colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Este é o momento, queridos, exatamente em que Jesus é levado ao pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e é colocado neste lugar mais alto do templo. Logo em seguida, queridos, nós entendemos também o que Paulo vem pregando sobre o evangelho da cruz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo vem pregando sobre o evangelho da cruz, e ele diz: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o que, igreja? É o poder de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, o mesmo Paulo vem dizendo ainda sobre o evangelho da cruz, e ele diz: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está o quê? Crucificado para mim e eu para o mundo. Nós nos retornamos lá em Jesus, crucificado na cruz, e nos lembramos que Paulo vem dizendo: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser, o quê? Uma nova criatura. Paulo estava falando para aqueles homens que estavam questionando e falando sobre a circuncisão. E Paulo chega ensinando sobre o evangelho da cruz, trazendo um ensinamento aos religiosos que queriam pregar sobre a incircuncisão. Mas o evangelho da cruz, queridos, pregado por Paulo, pela igreja, pelos apóstolos, até ao longo da história, até os dias de hoje, é o evangelho genuíno, é o evangelho da cruz. E Paulo vai dizer: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de quem? De Cristo. Ele vai dizer isso. Mas o que nós vemos hoje é um outro evangelho. É o evangelho que parece ser o evangelho da cruz, mas quando na verdade parece ser o evangelho pregado por Cristo, mas é o evangelho do pináculo. Interessante isso. E aí você precisa ler a Bíblia com essa perspectiva. E aí, quando Cristo é levado ao pináculo do templo, alguém prega para ele. E alguém diz: o evangelho do pináculo, alguém diz para ele: se tu és filho, lança-te daqui abaixo, e aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. E aí o evangelho do pináculo, ele vem dizendo: se você é filho, você não vai passar fome. Se você é filho, Deus vai estar à sua disposição. Pode pedir o que você quiser, Deus vai fazer tudo para você. Se você é filho, você vai viver e vai comer o melhor desta terra. É um evangelho que não te cobra muito. É um evangelho que te oferece tudo. Olha, vem para Cristo e Ele vai resolver todos os teus problemas, e Deus vai acrescentar mais e mais na sua vida. O evangelho do pináculo, ele diz: olha, se tu és filho, pode quebrar princípios, não tem problema. Deus é pai, não é padrasto. Pode quebrar princípios, pode continuar do jeito que você quiser. Deus vai fazer na tua vida. O evangelho do pináculo, ele diz: pode vir para a igreja, busca a sua bênção, peça, porque Deus está à sua disposição, e Ele vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito. E os anjos, óbvio, vão obedecer a Deus, Ele vai te atender. O evangelho do pináculo é o evangelho que não te coloca um caminho estreito. Pelo contrário, é o evangelho que te coloca o caminho largo. É o evangelho da barganha,
Dê isso e Deus faz isso para você. Dê aquilo e Deus vai fazer aquilo outro por você. O evangelho do pináculo é o evangelho da facilidade que diz: você é filho, você pode tudo. Você é filho, você pode exigir. Você é filho, você pode pedir que o pai atende. O pai vai atender a tua solicitação. Você é filho, você é filho. O evangelho do pináculo diz isso. Você é filho. É o evangelho, queridos, que tem sido pregado nesses últimos dias. Vem para a igreja, que Deus vai fazer tudo por você, vai resolver os seus problemas, vai mudar a sua história. Você não vai ser envergonhado, você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, você não vai passar luta. O evangelho do pináculo: tu és filho. Ele vai dar ordem a teu respeito. É o evangelho que se mistura com os dias atuais e não te cobra muito. Mas, na verdade, quando você vê esse evangelho do pináculo, é um evangelho que ele não é extraído de um livro qualquer, ou do Alcorão, ou dos grandes estudiosos da Bíblia. Não, ele é extraído na própria Bíblia. E os estudiosos e a Bíblia vai dizer: ó, está escrito. Está escrito. É o evangelho que te oferece tudo, mas não diz que você precisa mudar de vida. Esse é o evangelho do pináculo. Quem prega esse evangelho, como eu acabei de dizer, não está pregando baseado em Alcorão ou outros livros, está pregando baseado na Bíblia. E ele vai dizer: olha, está escrito. O evangelho que não te cobra muito, que não te oferece um caminho estreito, que não te cobra uma mudança de vida. Você pode continuar quebrando princípios. Você é filho, você vai pedir e o pai vai fazer. É interessante agora observarmos quem é que prega esse evangelho do pináculo, esse evangelho de facilidades, né? Vamos ver quem é que prega esse evangelho de facilidades, lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 5. Olha só, Mateus, isso aí. Então, quem é, queridos? O diabo o levou à cidade santa, colocou aonde? Sobre o templo, sobre o pináculo do templo. O problema é que do evangelho do pináculo, quem prega ele é o próprio diabo. É o diabo que chega para Jesus e diz: tu és filho, pula daí, pode pular daí, olha, Deus vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e ele vai te guardar. Não tem problema, mesmo você estando com a vida torta, os anjos vão cooperar a seu favor. Lança-te daqui abaixo, porque você é filho. Pode tentar a Deus, não tem problema, você é filho, pode tentar a Deus. O evangelho do pináculo. O evangelho da cruz é diferente. Ele não quer barganhar com você. E ele diz o seguinte, que antes do contrário do evangelho do pináculo, que quer te oferecer tudo, o evangelho da cruz é diferente. Ele quer te tirar tudo. Ele quer fazer com que você esvazie-se de que, igreja? De si mesmo. O evangelho da cruz é diferente, pastor Gideão Júnior, do evangelho do pináculo. O evangelho do pináculo oferece tudo. Você é filho, você pode, você tem direito, você pode pedir, Deus está à sua disposição. O evangelho da cruz diz: não, para que você se torne filho, uma cruz te é necessária. O evangelho do pináculo vai dizer: não, cruz está ultrapassado, isso daí é coisa dos antigos, isso daí já não vale mais nada, isso daí nós estamos no tempo da graça, o tempo é outro, agora vale tudo, pode pecar, pode fazer errado, porque estamos no tempo da graça. Você é filho, não tem problema pecar. Mas o evangelho da cruz vai dizer para você: resista. O evangelho da cruz vai dizer: olha, uma cruz te é necessária. O evangelho da cruz vai dizer: olha, você precisa resistir, você precisa dizer não. O evangelho da cruz vai dizer: você precisa mudar de vida, sim. Pelo contrário do evangelho do pináculo, que te oferece tudo, o evangelho da cruz, ao contrário, ele exige tudo de você.
Você entende isso, igreja? Talvez você estava esperando uma mensagem diferente. Hoje vai ser uma mensagem, mas eu vim aqui dizer para você que o Evangelho da Cruz diz que nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. E a palavra diz que Cristo Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a isso? Você está disposto a abrir mão da sua vontade? Porque o Evangelho da cruz é o Evangelho da obediência. É necessário obedecer, assim como o exemplo que nós temos de Cristo Jesus. Obediência, e obediência ao tal ponto de negar-se a si mesmo, de abrir mão da sua própria vontade, de dizer não para o seu eu e dizer sim para Deus, dizer sim para Jesus, se curvar a cabeça como Cristo na cruz do Calvário, quando aqueles pregadores do pináculo diziam para ele: ei, desce da cruz, você é filho de Deus, desce da cruz, você pode descer da cruz. E Jesus olhava para eles e dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que dizem. Perdoa-os porque eles não sabem o que falam. Desce da cruz, tu é filho. Ele olha para o Pai e diz: Pai, está consumado. É para isso que eu vim. Eu vim para ser cravado na cruz do Calvário. Eu vim para isso. O Evangelho do pináculo vai dizer para você que você é filho, não pode passar vergonha, não deve ser envergonhado. Não, eu sou filho, eu estou sendo envergonhado. Pastor, estou sendo envergonhado. Eu sou filho de Deus, não pode ser envergonhado. Pastor, eu sou filho de Deus, olha, estou sendo humilhado. Pastor, estou sendo escarnecido. Não, isso é o Evangelho do pináculo. O Evangelho da cruz vai dizer: por amor de Cristo, você vai ser injuriado, você vai ser escarnecido, você vai passar vergonha, vão cuspir você, vão fazer pouco caso de você. O Evangelho da cruz é diferente do Evangelho do pináculo. Palavra dura, né, igreja? Mas o Evangelho da cruz, ele cobra de nós mudança de vida, mudança de atitude. Não vai adiantar a gente ficar vindo à igreja a vida toda, o ano inteiro, ano após ano, e entrar por essas portas, e adorar um pouquinho, e sair e continuar fazendo as mesmas coisas. Isso é o Evangelho do pináculo, que diz que você pode, que não tem problema. Só que o Evangelho do pináculo, ele é pregado pelo diabo. O Evangelho da cruz, ele está dizendo para você: você tem que mudar de vida, você tem que mudar de atitude, você tem que ser uma nova criatura, não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte, você tem que ser santo, porque Ele é santo. Tem que mudar de atitude. O Evangelho da cruz, ele diz que você tem que ser uma nova, o que, igreja? Criatura. Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Não gosto muito de fazer isso não, mas de vez em quando eu faço. Mas olha para ele e diz: o Evangelho da cruz está dizendo que você precisa ser uma nova criatura. Você entende isso? Consigo ouvir em glória a Deus? Amém, queridos? Amém, igreja? É para ser assim, o Evangelho da cruz. Mateus 27, versículo 40. Coloca para nós. Olha só. O que o Evangelho do pináculo diz? E dizendo, lá os ouvintes e pregadores do Evangelho do pináculo, eles dizem, e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. O que ele vai dizer? Desce da cruz. Esse é o Evangelho do pináculo. Mas o Evangelho da cruz vai dizer: não, uma cruz te é necessária. O Evangelho do pináculo vai dizer: a cruz está ultrapassada. Estamos no tempo da graça, como acabei de dizer. Este negócio de evangelho que te pede tudo, que te exige tudo, que te pede mudança, que te pede santificação, que te pede transformação, que te pede reverência, que te pede atitude de crente, compromisso de crente, isso aí está ultrapassado. O Evangelho do pináculo vai dizer isso para você. Mas o Evangelho da cruz é diferente. O Evangelho da cruz, ele não te oferece o céu movimentando a seu favor. O Evangelho da cruz é o Evangelho da obediência.
ele é diferente do evangelho do pináculo. O evangelho do pináculo te oferece o céu movimentando a seu favor. Você é filho, o Deus vai dar ordem aos seus anjos, ele vai fazer isso, vai fazer o que você precisa, pede, pode lançar-te daqui abaixo, pedras vão se transformar em pão. Você é filho, você pode. Mas o evangelho da cruz é o evangelho da obediência. E ele exige que você, primeiro, se entregue. O evangelho do pináculo, ele te oferece tudo. O evangelho da cruz, ele primeiro quer tirar tudo de você. O seu eu, a sua vontade, o seu egoísmo. Ele quer te esvaziar por completo, para depois te encher da graça e do Espírito de Deus. Primeiro ele tira tudo de você. O seu eu, quem você é, tudo que você possui, ele tira de você. Aí ele te transforma numa nova criatura. E aí sim, aí agora ele vai te dar o que ele tem de melhor. Deus vai colocar sobre si tudo o que você precisa para prosseguir na caminhada. Você entende isso? Diga amém. Filipenses no capítulo 2, no versículo de número 5 a 8. A palavra do Senhor, ela diz assim, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em quem, igreja? Em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Está dizendo que você precisa ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Que sentimento é esse, pastor? Ele diz no versículo 6, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Segue. Mas, olha aí, o evangelho da cruz faz isso aí com você, te pede tudo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de que, igreja? De servo, tornando-se o que? Semelhante aos homens, e achado na forma de homem. O que ele fez, igreja? Humilhou-se a si mesmo. O evangelho do pináculo vai dizer, você é filho, você não pode passar vergonha, você não vai ser humilhado. Olha, que isso, é uma afronta você ser humilhado, você é servo de Deus, que vergonha. Não, vamos fazer, não aceita isso não, você é filho. Isso é o evangelho do pináculo. O evangelho da cruz vai dizer, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se o quê? Obediente até a morte. E qual morte? E morte de cruz. A sua obediência, meu irmão, minha irmã, vai até que ponto? Até que ponto a obediência a Cristo Jesus te leva? A de Cristo levou até a morte. E morte de cruz. E aí nós aprendemos com esse texto, que diz que nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Devemos ter a mesma obediência e estar disposto a, se preciso for, irmos até a morte. Se preciso for, irmos até a morte. Mas você vai dizer para mim, pastor, eu pensei que ao aceitar Jesus, o evangelho era para mim ganhar. No evangelho do pináculo, sim. No evangelho da cruz, primeiro você perde, depois você ganha. É diferente. O evangelho do pináculo já vem te oferecendo tudo, e vai arrastando multidão e multidão de pessoas, e Deus vai olhando e vai dizendo, o meu povo é destruído, porque lhes faltou o conhecimento. O evangelho do pináculo vai oferecendo um caminho largo, não te cobra muito, não exige absolutamente nada de você, pelo contrário, te oferece tudo. Mas o evangelho da cruz, diferente do evangelho do pináculo, ele exige tudo de você. Ele te cobra muito. E a igreja precisa entender isso, que o evangelho da cruz é principalmente o evangelho da vitória. Mas você só desfruta a vitória depois que você se rende completamente ao Senhor.
Você só desfruta da vitória depois que você se rende completamente ao Senhor, que se achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No Evangelho da cruz, você só experimenta a vitória depois que você perde. A vitória não vem até que você se entregue. A vitória não vem até que você entregue tudo. Não é uma entrega parcial. Olha, essa metade do meu coração é do Senhor, a outra metade eu governo. Não, o governo do Senhor sobre a sua vida tem que ser completo. A vitória não vem até que você entregue tudo. Tudo, queridos, é tudo, é toda a sua vida, para que o Senhor a governe como Ele quer. Ele é o dono de tudo, é Ele quem deve governar a nossa vida. E aí o que a gente vê nos dias de hoje são crentes fracos. Qualquer luta, ai meu Deus, vou desviar, ai meu Deus, não vou fazer, ai meu Deus, não vou fazer, meu Deus, agora vou fazer, meu Deus, não aguento mais, ai meu Deus. Por quê? Porque não está firmado na palavra. Porque aquele que está firmado na palavra sabe que a luta vem, mas ela passa. O que recebe o evangelho do pináculo, quando vem a luta, meu Deus, eu pensei que era tudo fácil, era tudo mil maravilha, eu não esperava passar por essa luta. Quem está firmado no evangelho da cruz, sabe que a luta vem, sabe que a humilhação vem, sabe que os tempos difíceis vêm, sabe que a afronta vem, sabe que a vergonha vem, sabe que o dia mau vem, mas sabe que em todos esses dias, Deus vai estar presente. Não vai ficar não vai ficar só um instante sequer. Tem luta, mas tem vitória, porque ele segue na obediência ao Senhor. Senhor, tu sabes tudo. Diferente do evangelho do pináculo. Deus, por que essa luta? Eu sou teu filho. Deus, não posso passar por essa luta não. Eu sou teu filho. Deus, por quê? O evangelho, aquele que recebe o evangelho da cruz, ele segue firme pela luta, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. O evangelho da cruz é interessante que é o evangelho que para você vivê-lo vai te custar caro. Não é tão fácil como se oferta por aí. É um evangelho que vai doer. É o evangelho que, para você vivê-lo, você precisa trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou. O caminho da obediência. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: meu irmão, no evangelho da cruz, para você ter vitória, você precisa trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou. Você vai dizer: eu sou filho, não posso ser envergonhado. Não precisa. Esse é o evangelho do pináculo. O evangelho da cruz vai dizer: porque você é filho, você vai ser envergonhado. Porque você é filho, você vai ser perseguido. Porque você é filho, você vai ser injuriado. Porque você é filho, irão virar as costas para você. Porque você é filho, irão rejeitar você por causa da cruz. Porque você é filho, muitas vezes você será levado ao deserto. Porque xarabacantarabassai, você é filho, muitas vezes você irá à cova dos leões. Porque você é filho, muitas vezes você irá à fornalha de fogo ardente. Porque você é filho, porque você é filho, porque você é filho. Mas você está sendo forjado pelas mãos do oleiro, e ele vai fazer de você um vaso excelente, e vai encher com a glória dele, e vai transbordar, e quando transbordar, vai abençoar outras vidas, e outras vidas, e outras vidas, porque você recebeu o evangelho genuíno, o evangelho da cruz, e o evangelho da cruz é vida para todo aquele que nele crer. Esse é o evangelho da cruz, que modifica pessoas, que modifica vidas,
Evangelho que não tem transformação não é evangelho. Evangelho que não tem cobrança não é evangelho. O evangelho da cruz, ele nos chama a santificação, ele nos chama a mudança de vida, e ele ainda nos adverte, o evangelho da cruz: sem santificação ninguém verá a Deus. Pastor, então eu tenho que me santificar. Bom, se você quer ver Deus, você quer ir para a glória, você quer ser salvo? Quero, pastor. Então você tem que santificar, tem que mudar de vida. Pastor, mas tem que mudar de vida. Pastor, mas tem que mudar de vida. Tem que buscar a santificação, sem a qual, a Bíblia diz, ninguém verá Deus. Você entende isso? Diga amém. Hebreus 12, versículo 2. Ele diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o que, igreja? A cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Suportar a cruz nos leva para perto de Deus. Suportar a cruz nos leva para próximo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas alguém vai dizer: pastor, o evangelho da cruz é dolorido, dói muito, muito difícil. Dói mesmo, é difícil, mas é o evangelho que traz salvação e resultado para a nossa vida eternamente. Efésios 2, no capítulo 16, eu já caminho para encerrar. Diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado o que, igreja? A inimizade. O evangelho da cruz é o evangelho que nos reconcilia com Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você não entender que para seguir a Cristo, ao longo da caminhada de toda a sua trajetória de vida, se você não entender que você vai ter que abrir mão de tudo, você nunca vai seguir a Cristo como deve. Você sempre vai seguir a Cristo pela metade. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você que você precisa tomar a sua cruz, que você precisa negar a si mesmo, abrir mão da sua vontade. Mas tomar a cruz vai custar caro, significa entrega absoluta, sim. Tomar a sua cruz significa isto. Ela não é para ser vista como um instrumento de autopiedade ou com um problema irremediável. Ela é para ser vista como uma renúncia, como abrir mão da sua vontade, seguindo o exemplo de Cristo e sendo obediente, e se preciso for até a morte, morte de cruz. Só existe uma maneira de se tornar amigo de Deus, é pela cruz de Cristo. Só existe uma maneira de chegar aos céus, é pela cruz de Cristo. No evangelho da cruz, ele não vai fazer até que você morra suas vontades, seu eu, e morrer para o mundo. Ele não vai fazer. Muitas vezes nós não entendemos esta palavra do Senhor. E a gente fica, às vezes, tentando justificar o nosso eu, as nossas vontades, e tentando questionar Deus. E Deus está falando e a gente não entende. E eu me lembro que quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, e vocês conhecem a história, e Jesus chega ali, e as duas irmãs, elas correm, Marta e Maria, e uma delas diz assim: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, mas ele vai ressuscitar. E aí ela diz para ele, diz assim: olha, sim, eu sei que ele vai ressuscitar, mas naquele dia. E aí eu fico pensando que talvez Jesus tivesse olhado para ela e disse: olha, eu estou dizendo que ele vai ressuscitar, ela não está entendendo. Então eu vou falar com quem está morto, porque quem está morto me entende. Então, Lázaro, sai para fora! E Lázaro levantou.
e saiu para fora. Se ele estava falando com quem estava vivo, não estava entendendo, pastor Gideão Júnior, então vou falar com quem está morto, porque quem está morto entende e ouve a voz do Senhor. Ei, você precisa morrer para você mesmo, morrer para as suas vontades, para entender e receber a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso e viver uma nova criatura dentro do Evangelho da cruz. Ei, se você morrer para o mundo e literalmente tomar sobre si a sua cruz, não será o céu que vai se mover a seu favor, mas será o próprio Deus que vai se mover a seu favor e realizar em seu favor e em sua vida, porque é Ele quem escreve a história do Evangelho da cruz. É Ele o dono da palavra. É Ele quem escreve a palavra, é Ele quem determina a palavra. E quando eu olho o Evangelho da cruz e eu recebo o Evangelho da cruz, e eu recebo a palavra do Evangelho da cruz, eu entendo que o Evangelho da cruz me ensina que a palavra revoluciona, que a palavra impulsiona, que a palavra impressiona. Quando eu olho para o Evangelho da cruz, eu aprendo que a palavra me direciona, que a palavra me educa, que a palavra me ensina, que a palavra fascina, que a palavra conserva, que a palavra santifica, que a palavra purifica. Quando eu recebo o Evangelho da cruz, eu aprendo que a palavra edifica, que a palavra qualifica, que a palavra robustece, que a palavra enriquece, que a palavra acontece, que a palavra envolve, que a palavra resolve, que a palavra move, que a palavra comove, que a palavra converte, que a palavra manda, que a palavra encanta, que a palavra quebranta, que a palavra levanta, que a palavra vê, que a palavra provê. Quando eu recebo o Evangelho da cruz, o Evangelho da cruz me ensina que a palavra regenera, que a palavra supera, que a palavra impera, que a palavra forma, que a palavra transforma, que a palavra reforma, que a palavra é luz, que a palavra conduz, que a palavra introduz, que a palavra reluz, que a palavra é revelação, que a palavra é riqueza, que a palavra ela encanta, que ela quebranta, que ela é fortaleza, que a palavra é ouro. Quando eu recebo o Evangelho da cruz, eu entendo que a palavra é tesouro, que a palavra é alimento, que a palavra é mantimento, que a palavra é suprimento, que a palavra é pão, que a palavra é água, que a palavra é azeite, que a palavra é leite, que a palavra é maná, que a palavra é manjar, que a palavra é mel, que a palavra é ceia, que a palavra é lâmpada, que a palavra é buzina, que a palavra é trombeta, que a palavra é bandeira, que a palavra é credencial, que a palavra ressuscita, que a palavra salva, que a palavra cura, que a palavra perdoa. Eu aprendo que a palavra é arma, que a palavra é armamento, que a palavra é equipamento, é escudo, é espada, é capacete, é broquel, é cinturão, é cinto, é fogo, esconde, revela, fecha, abre, ataca, contra-ataca, multiplica, surpreende, porque a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando eu recebo o Evangelho da cruz, eu recebo na minha vida a palavra de Deus. E quando eu recebo a palavra de Deus na minha vida, essa palavra modifica toda a minha vida e tudo aquilo que diz respeito a mim e está à minha volta. Você entende isso? Diga amém. Pastora Selma, estou rouco. Pela palavra somos regenerados, queridos. Pela palavra somos salvos em Cristo Jesus. É esse o Evangelho da cruz. O Evangelho que transforma vidas, que modifica situações, que cura enfermidades, que ressuscita mortos, que levanta o caído. Esse é o Evangelho da cruz, que muda a situação que o homem não consegue, que faz milagre. E quando você chega à sua limitação e diz: eu não posso fazer, o Evangelho da cruz é isso, ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele abre os olhos dos cegos, ele traz vida nova ao que estava morto, e ele traz refrigério para a alma cansada, para a alma sedenta. O Evangelho da cruz, ele modifica a vida das pessoas.
E é isso que o Evangelho da Cruz faz. Por isso que Jesus, olhando para aqueles da sua época e até os dias de hoje, diz: quem quiser vir após mim. Primeiro ele diz: negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão da sua vontade. Abra mão do seu eu. Negue-se a si mesmo. E faz o que, queridos? Tome a sua cruz e siga-me. Vamos adorar ao Senhor. Pode soltar, guerreiro. Bendito é o nome do Senhor. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em seus braços aquilo que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. O inimigo luta, você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga-se pra Deus, não negue o que é teu. A trajetória certa ele espera. Sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Aleluia. Ele conhece força
Calvário declarou para o mundo seu valor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Não despreze a sua cruz. Quem souber pode cantar. A renúncia é um traço de equilíbrio Pra você, hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você, pra você, pra você. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu sei que a sua vontade é de santificar-se cada vez mais, de seguir a Cristo como a sua palavra o quer. Mas antes de orar por você, já estou passando a palavra para o pastor Lutero. Eu queria perguntar a você que muitas vezes tem tentado servir ao Senhor, e às vezes recebeu um evangelho do pináculo, ou não recebeu evangelho nenhum, e as lutas têm sido grandes na sua vida, mas você entende que o evangelho da cruz é o melhor para a tua vida, porque ele vai produzir libertação, e além de produzir libertação, ele vai produzir salvação e bênção para a tua vida. E que nesta noite você entrou nesta igreja em busca de esperança, e talvez seja o último fio da esperança, de saber que encontrar alguém que pode restaurar a sua sorte e mudar a sua vida. E você veio ao lugar certo, porque Deus está neste lugar. E eu queria te perguntar: alguém em nosso meio que nunca aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, mas que nesta noite gostaria de aceitar a Cristo Jesus como o Senhor da sua vida? Aí onde você está, levante a sua mão como um sinal de aceitação. Ou você que por acaso afastou-se do Evangelho por causa das lutas e adversidades, e se desviou por um tempo pelo caminho, mas que nesta noite gostaria de reconciliar com o Senhor. Alguém no nosso meio que nesta noite gostaria de reconciliar com o Senhor? Se alguém, levante a mão aí onde você está. É o momento que Deus te propicia a oportunidade de retornar ao caminho. Alguém em nosso meio? Alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Alguém em nosso meio que quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Se não há, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. A pastora Selma vai estar orando ao Senhor neste momento. Paz do Senhor, igreja, oremos. Santo, justo, maravilhoso, eterno, amado Pai, permanecemos na Tua presença nesta noite, Senhor, e nesta oração queremos Te pedir: perdoa-nos. Perdoa-nos por não nos negarmos a nós mesmos. Perdoa-nos, ó Senhor, por querermos tanto e oferecermos tão pouco. Perdoa-nos, Senhor, por olharmos tanto para as nossas próprias necessidades passageiras, meu Senhor, e nos esquecemos em muitos momentos do Seu amor, da Sua graça e da Sua misericórdia. Ah, Senhor, perdoa-nos por muitas vezes queremos só um pão, quando o Senhor tem um banquete para nos oferecer. Basta que nós nos neguemos a nós mesmos, as nossas próprias ideias, os nossos próprios achismos, as nossas filosofias, as nossas vãs filosofias. Ah, perdoa-nos quando nos negamos a orar, nos negamos a cantar, nos negamos a participar, nos negamos a estar na Tua casa. Perdoa-nos por querer tanto o conforto que o Filho merece e nos esquecermos, ó Senhor, que Tu és Deus, que vai muito além do nosso pensamento e do nosso entendimento. Pedimos perdão nessa noite, Senhor, e Te clamamos no nome santo de Jesus, o Teu unigênito Filho, cuja vida foi derramada pelas nossas vidas, para a nossa salvação. Senhor, renova-nos, fortalece-nos,
Edifica-nos em Ti, Senhor, na Tua palavra santa. Senhor, brota pelo Teu Espírito Santo no nosso coração mais interesse, mais vontade, mais disposição, Senhor. Porque, ó Deus, este mesmo Jesus que o Senhor levou o assunto aos céus, Ele está muito perto de voltar. E nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor. Aonde quer que Tu estejas, queremos estar também. E sabemos, ó Deus, que nosso tempo nessa terra é passageiro, Senhor. Ajuda-nos pela Tua misericórdia a aproveitarmos ao máximo, Senhor, as oportunidades de fazermos algo para Ti, para o engrandecimento do Teu reino nessa terra. Não sejamos meninos inconstantes, birrentos, insatisfeitos, mas que o nosso coração se alegre em Ti, se regozije em Ti, na Tua palavra. Senhor, essa nossa oração nesta noite, e que Teu Espírito Santo faça produzir em nosso coração aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer, e que haja submissão em nossas vidas, para fazermos aquilo que Te agrada, aquilo que Te apraz. Tomemos a nossa cruz, neguemos-nos a nós mesmos, que eu me negue a mim mesma, Senhor. Que eu me negue a mim mesma, que nós nos neguemos a nós mesmos. E assim, Senhor, alegremos o Teu coração, sejamos cheios da Tua graça. Pedimos essas bênçãos, meu Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Senta, meu querido, minha querida, só um pouquinho. Que palavra abençoada, né? Que palavra abençoada. Na estrada da vida, os buracos que nós encontramos, só tem um jeito de passar por eles: é colocar a nossa cruz como ponte. Se a gente não carrega a cruz, a gente cai no buraco mesmo, irmão. E tudo dá errado. Agora, se você tem a sua cruz e você está no caminho de Deus, não tem como falhar. Deus irá te abençoar. Amém? Graças a Deus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.